Eu lembro que quando eu fui contratada no departamento de Química, eu era a terceira ou quarta mulher em um departamento totalmente de homens. Hoje, nós somos do departamento de Química em Ribeirão Preto, 35% de mulheres. Então, esse número aumentou bastante. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do segundo Fronteiras de Eletroquímica e Eletroanalítica, e eu queria dizer que eu me sinto honrada em estar aqui falando um pouquinho de eletroquímica e principalmente da posição de mulheres na eletroquímica. Como é que eu comecei em eletroquímica? Eu iniciei fazendo iniciação científica. Então, desde o início, desde a minha formação na graduação, eu trabalho com eletroquímica. Primeiramente, eu acho que foi muito importante para mim, na minha época de formação, participar de congressos e eventos científicos. Nessa época, eu participei do primeiro CIB e fiquei assim bastante entusiasmado com eletroquímica e já iniciei meus estudos primeiro com bolsa do CNPq, depois passei logo em seguida para o mestrado e doutorado. Então é bastante interessante porque ontem eu tive uma reunião com os meus colegas de turma da graduação e nós estamos fazendo 40 anos agora no próximo sábado de formadas. Então é bastante interessante estar aqui repensando como nós iniciamos no laboratório. Na época, eu lembro que a gente estudava, a eletroquímica era muito diferente do que é hoje, né? E nós estudávamos redução de algumas moléculas orgânicas. Então, com isso, a gente teve contato com uma série de técnicas de eletroquímica, fundamentos de voltametria. Isso sempre me deixou bastante fascinado. Então, quando entrei no mestrado e doutorado, também iniciei nessa área. Bom, eu acho que quando a gente pensa em inserção de mulheres, eu gostaria de pensar como que era isso há 40 anos atrás. A gente tinha um grupo de graduação bem menos homogêneo do que é hoje. Hoje, quando a gente olha para os nossos grupos, para as nossas classes, para as nossas, mesmo nos nossos laboratórios, a gente percebe que é mais homogêneo. A gente tem até em algumas turmas, nos últimos anos, até um grupo maior de mulheres do que homens. Na minha época, nós éramos bem menos, né? Eram menos do que 30% o número de mulheres. Agora, com relação ao meu grupo, eu sempre privilegiei a competência. Mas, olhando para o grupo, eu acho que atualmente eu devo ter, ao longo desses anos, né, de formação aqui na Faculdade de Filosofia em Ribeirão Preto, quase que 50% mulheres, 50% homens. Né? Então, existe, mas sempre com dedicação e competência. Eu acho que eu nunca privilegiei por ser mulher ou por ser homem dentro da parte de gênero. O que é bastante importante é o gostar e se dedicar àquela atividade. Bem, eu acho que ainda é difícil. Ser mulher cientista é difícil em qualquer país. No Brasil, nós temos uma dificuldade maior, porque quando a gente olha, conforme eu falei, quando a gente vê na formação, nas partes iniciais, hoje a gente vê uma certa homogeneidade. Mas à medida que o tempo vai passando e que essas mulheres se inserem no mercado de trabalho, o que a gente observa é um número muito menores de mulheres em posições de destaques, em posição de gerência, de indústria ou da parte
mesmo da parte administrativa. Quando a gente olha o número de mulheres pesquisadores no CNPq, ele é bem menor do que os homens. A gente observa também que o número de mulheres que chegam no topo da carreira como titulares também é bastante pequeno. Mas isso eu acho que tem aumentado. Eu acho que todo esse movimento de mulheres, posicionamento, essa discussão é bastante importante, porque a gente observa que isso tem uma tendência a aumentar. Eu lembro que quando eu fui contratada no departamento de Química, eu era a terceira ou quarta mulher em um departamento totalmente de homens. Hoje, nós somos do Departamento de Química em Ribeirão Preto, 35% de mulheres. Então, esse número aumentou bastante. Então, isso prova que as mulheres estão entrando na carreira, estão se formando, estão trabalhando. Mas ainda existe um caminho bastante grande para assumir as posições de destaque. Então, isso eu gostaria de deixar aqui uma palavra de estímulo, que é possível atingir posições de destaque e não é o gênero que qualifica alguém para o trabalho, e sim a dedicação e o esforço que cada um. Então, eu gostaria que, principalmente, as mulheres pensassem muito nisso, não desistissem, não parassem ao longo da carreira, né? Que toda essa formação, que é bastante longa a nossa formação, mestrado, doutorado, graduação, ela não fique no meio do caminho, tá? Se você sonhar, acredite que eu acho que a gente chega. Então, é esse o conselho que eu gostaria de deixar. Sonhe e trabalhe bastante duro para realizar esse sonho.